Boa noite, sejam bem-vindos a esta aula. Nossa aula terapêutica de hoje, vamos falar sobre a paciência. Por que que a paciência é tão importante para a riqueza? A paciência é uma grande virtude, é algo que a gente precisa desenvolver para tudo que a gente quer melhorar na nossa vida. Uma pessoa paciente, ela é capaz de muita coisa. Porque ela entende o tempo, ela entende como esperar, ela espera o momento oportuno, ela é feito a aranha, o arquétipo, né? A aranha, ela é essa criatura que tece ali a rede com toda calma e ela espera o momento exato de pegar a presa. Então, ela é um exemplo de paciência. Quem conhece a história aqui da lebre e da tartaruga? É uma fábula, acho que é Esopo, né, o autor, e ela traz ensinamentos. Então, quando fala aí de storytelling, para falar de paciência, né, essas histórias que mexem com a gente, que mexem com o imaginário, com a nossa parte psicológica. Então, quem nunca viu, vai conhecer agora, mas ela é muito difundida, né? Eu ouvi várias vezes. Vamos lá. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. E certa vez a tartaruga, muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. Que irônico, né? A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga se colocou a caminho com seus passinhos lentos, mas muito firmes. Logo, a lebre, correndo, ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu tirar um cochilo debaixo de uma árvore. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. Qual é a moral dessa história? O que que ela nos ensina? Escrevam aí para mim, se já conhecia a história, o que é que aprende com ela. Esses contos são sempre para a gente desenvolver essa parte psicológica, de o que é que isso quer dizer. Uma tartaruga desafia um coelho que corre muito para ver quem vai chegar primeiro num, numa distância. E esse coelho muito seguro, vou ganhar fácil. Se eu vou ganhar fácil, então não vou nem me esforçar. Vou ficar aqui, vou cochilar, vou ficar de boa, vou procrastinar a corrida. Eu vou ganhar mesmo. E então a gente tanto aprende com um quanto o outro, né? A tartaruga também é esse símbolo, esse arquétipo de paciência, de não ter pressa, de saber que o que vale a pena são esses passos firmes e contínuos. Não é uma corrida rápida. Tudo que a gente vai viver na vida são processos que vão acontecer aos poucos. A lebre subestimou a concorrente, exatamente. Ela se acha, né? Ela se acha demais. Então ela disse: Ó, vou nem me esforçar, já tá ganho. Muitas vezes a gente pode fazer isso na nossa vida, sabe? De achar que já conseguiu alguma coisa e não se esforçar por ela. O esforço sempre ganha do talento. Você pode ter o talento da corrida, mas se você não se esforçar, não vai ganhar a corrida, né? Devagar se vai longe. Nunca subestime seus adversários. Devagar e sempre. Na verdade, a gente nem tem adversários, né? Nosso adversário é o nosso próprio ego, não é o outro.
Então, não subestimar esse ego aqui que é capaz de se sabotar. O excesso de confiança leva à derrota, belo aprendizado, e a tartaruga que acreditou nela. Perfeito. Vocês entenderam tudo da moral da história. A ideia é essa, esse entendimento de quem quer enriquecer tem que ser como a tartaruga. Um passo de cada vez e sem pressa, sabendo que a natureza tem o seu desenvolvimento e que as coisas não acontecem de uma hora para outra, que é um processo lento, gradativo, contínuo e a longo prazo. A constância leva ao sucesso. Já tive aula com o jabuti na força. Ai, que massa! Belo animal de poder. Isso aí. O que que ele te ensinou sobre isso aí, sobre essa paciência, sobre essa tranquilidade, essa calma? É exatamente isso. Perfeito. Foi. Eu olhei para ele, ele estava lá caminhando. Aí ele olhou para mim e disse assim: tá vendo? Não precisa ter pressa. Um passo após o outro, sempre com firmeza e constância. Que maravilha. Foi É incrível. isso. Os animais ensinam a gente o tempo todo. Muito bom. Onde na sua vida você sente mais pressa ou impaciência hoje? O que é que você percebe assim de áreas da tua vida em que você está com pressa e que você está impaciente para aquilo se resolver, para aquilo acontecer, para sair logo, sabe? Quero um novo emprego, eu quero que ele chegue hoje. Quero uma viagem para amanhã. Quero comprar uma coisa que eu sei que lá na internet vai demorar 3 meses para chegar e eu quero essa semana, então eu vou comprar mais caro, não vou esperar pelo tempo e vou ter aquilo rápido. A paciência tem a ver com conseguir adiar o prazer. A riqueza também. Adiar esse prazer. Quem vive na pobreza quer prazer momentâneo. Agora, 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 tudo agora. Nunca deixa para depois. Pronto, a hora de procrastinar que deveria ser essa, né? Vou deixar para amanhã aquele lanche que eu queria tanto hoje, aquela roupa que eu vi na vitrine e tenho o impulso de comprar. Vou deixar para amanhã. É nessa hora que a gente procrastina, não em outros momentos, né? A impaciência geralmente não está no tempo. Ela está na ansiedade de querer controlar o que ainda não está pronto. Porque se você estivesse pronto para receber, já estava na sua vida. Se não está na sua vida, é porque você ainda não está pronto. Quando você estiver, aquilo chega. Então você pode pensar nisso. Eu quero uma coisa. Tá, o que é que falta para eu me aprontar de verdade? Porque aí quando eu me aprontar de verdade, eu sei que a coisa chega. Então é isso que eu tenho que entender. Eu ainda não estou pronto, por isso que não chegou. Mas quando eu me aprontar mesmo, vai chegar. Então, as burocracias nos serviços públicos, eita, aí tem que ter muita paciência mesmo, porque elas são mais devagar do que a tartaruga. Por N razões, mas existem formas também da gente apressar, vamos dizer assim, apressar o universo. Não apressar, né? Mas fazer com que aquilo aconteça no tempo certo. Porque, vê, tudo tem um tempo certo para acontecer. Seja o que for, qualquer coisa. O que a gente precisa é compreender esse tempo. Às vezes você diz isso, eu quero a riqueza na minha vida. Tá, mas a tua mentalidade de escassez já limpou completamente? Precisa de quanto tempo para limpar a escassez da mente? Uns 6 meses, um ano, dois, três, cinco, 10? É esse tempo que vai determinar. Quanto mais rápido você é para limpar o que está impedindo, bloqueando de acontecer, mais rápido acontece. Então, paciência. O que é que não é a paciência, né? O coelhinho aí vai nos contar. Paciência não é esperar parado. Ai, não. Deus resolve por mim. Não vou fazer nada. Não vou fazer minha parte. Deixo, entrego e pronto.
É isso que é paciência. Não, não é. É, outro dia uma paciente me disse assim, a gente combinou o que é que ia acontecer, o que é que ela tinha que fazer, e no fim da sessão eu disse, eu espero que na próxima sessão você me diga que conseguiu superar isso e isso. E aí ela respondeu para mim assim, eu espero também. Aí eu, opa, então não vai acontecer. Porque se você só esperar e não fizer nada, não vai acontecer, porque você está dizendo que não é com você, não é você quem tem que fazer. Primeiro, essa espera ela pode acontecer depois que você fizer toda a sua parte. Você fez toda a sua parte, aí sim você pode esperar. Porque é esse esperar ativo, não é o esperar passivo de não fazer nada. Então, paciência é sim ser ativo, fazer sua parte e esperar que a natureza e o universo façam a outra parte. Mas a sua, só quem pode fazer é você. Paciência não é aceitar tudo calado. Às vezes a gente conhece uma pessoa que todo mundo diz o que quer com ela e ela não se defende. Aí a gente, nossa, como fulano é paciente. O povo xinga ele e ele não diz nada. Isso não é paciência. Paciência não é aceitar tudo. Tem algumas coisas que a gente precisa ter limite. Então, não confundir paciência com passividade. Paciência não é ser passivo e não fazer. Paciência é fazer tudo o que deve ser feito e aprender a esperar, depois que você já fez tudo. Quando você ficar bem tranquilo assim, de minha parte está toda pronta. Agora eu espero o tempo de Deus. Mas eu já fiz tudo que tinha que ser feito. Então, a paciência, ela é ativa. O que é essa paciência? Primeira coisa é sustentar o processo interno, né? Lembrando, é o interno que desenvolve o externo. Se dentro de mim eu já estou pronta, isso começa a se manifestar ao meu redor. Então, sustentar o processo interno é que vai construir o que a gente vai ver mais tarde, na realidade física. Respeitar o tempo da vida, o tempo das coisas. Ah, eu quero plantar uma árvore. Ela tem um tempo para aquela sementinha começar a germinar, brotar, crescer. Então a gente não pode apressar a árvore. Olha, eu quero logo botar a minha rede aí na árvore. Então eu quero que em 6 meses essa árvore esteja pronta para eu pendurar a rede. Não é assim que a vida funciona. Não é assim que as coisas funcionam. Então a gente tem que entender a lei da gestação e do crescimento da natureza. A paciência, ela age sem desespero nenhum, porque ela compreende essas leis, né? Então ela sabe, se eu plantar a semente, regar, cultivar, adubar, nutrir, botar no sol, tirar do sol, dar todas as condições, eu vou ter a árvore, mas não é amanhã. Isso leva tempo. Ter uma força silenciosa dentro de si. Essa é a verdadeira paciência. O entendimento de como as coisas da vida funcionam. Toda conquista, ela gera um processo. Por exemplo, a conquista amorosa, quando ela é mesmo uma conquista real, verdadeira, de amor, não é uma coisa rápida, frívola, de uma noite, mas uma coisa de uma construção de uma vida. É uma conquista que vai acontecendo aos poucos, aos poucos. E que eu acredito que também é durante a vida toda. A conquista do amor, da relação amorosa, ela continua, né? Não é porque a pessoa se casou que ela acaba, não.
Esse processo de conquista do outro e de si perdura durante a relação inteira. Então, para se relacionar amorosamente, precisa de muita paciência para conseguir aceitar o jeitinho da outra pessoa, que não é igual ao seu. Então, me falem aí o quanto vocês se sentem pacientes diante dos relacionamentos, diante da construção da riqueza, quando as coisas não saem como você gostaria, quando alguém não é o que você espera, o quanto você se vê com essa força interna silenciosa, mas extremamente poderosa. Olha, uma pessoa paciente, ela passa uma segurança muito grande. Dá uma sensação de paz estar perto de alguém que é paciente, que não tem pressa, porque entende como as coisas funcionam. Ou você ainda é essa pessoa apressada? Olha, tá vendo, Vivi? Um recadinho para você aí, viu? A conquista precisa continuar. Eu acho que foi sobre isso, hein? Seja paciente com o seu marido. Então, o que é essa virtude? A virtude é uma qualidade muito positiva do nosso caráter. Esse caráter que a gente quer ter, que a gente está construindo. A virtude é algo que nos leva a agir de uma forma positiva, fazer coisas boas, justas e corretas. A virtude é um hábito, uma disposição para fazer o bem, tanto consigo mesmo quanto com os outros. É muito bom ter virtudes, né? Lá nos Alquimistas 1.0, a gente falou dessas virtudes, lembram? As virtudes que a gente tem em várias áreas da nossa vida, e a paciência é uma extremamente poderosa. Quanto você é paciente aí com outras pessoas? Sou muito paciente. Meu pai me dizia que o apressado come cru. É mesmo, hein? Tô com pressa, tô aqui fazendo um churrasco, assando uma carne. Aí, não, vou comer ela mal passada mesmo, que eu tô com fome, eu tô com pressa. Ah, quer dizer, se você gosta de mal passada, né, tá tudo bem, mas se você queria a carne assada ao ponto, realmente não vai desfrutar da melhor carne. Um poço de paciência aqui. Sim, espero que sim. Isso é maravilhoso. Saber esperar pela carne no ponto certo. É, é afrodisíaco também viver com alguém paciente que sabe esperar e adiar para que o prazer realmente aconteça. Quando a gente se apressa, o prazer ele é mais rápido, né? Ele não é assim um grande prazer, mas quando a gente vai construindo isso com calma, vai criando uma expectativa. Por exemplo, imagina que você quer comprar alguma coisa assim importante para você, um carro, um eletrodoméstico, uma coisa assim um pouco mais cara, que você precisa se esforçar mais para ter. Quando você se esforça por aquilo, você vai criando dentro de você a sensação de valor. Então, quando aquilo chega na tua vida, finalmente, você passou meses juntando dinheiro, sonhando com aquilo, pensando, você vai lá e realiza. Tem uma explosão de serotonina, dopamina, endorfina no cérebro. Já quem quer uma coisa e tem ela rápido,
Esses níveis de excitação cerebral são bem mais baixos e rápidos. Eles não perduram. Mas quando você demora a conseguir uma coisa, você se esforça por ela. Toda vez que você olha para ela, você vai lembrar disso. Nossa, como eu me esforcei para conseguir isso aqui. Como eu sou grato de ter isso aqui na minha vida. Seja o que for. Por isso que é importante a gente entender esse processo. Quanto mais rápido a gente tem uma coisa, menos valor a gente vai colocar nela, mesmo que ela seja cara. Mas é a sensação de poder, de realização, de procurar, de tentar, de conseguir, sabe? Essa é a sensação. Então aquilo fica mais na tua vida, porque você sabe que você lutou para ter, você não vai querer se desfazer de qualquer jeito. Os seres humanos, eles são muito interessantes, porque a gente tende a não valorizar aquilo que a gente não se esforça para ter. A gente valoriza mais aquilo que a gente se esforça. É algo natural do humano. Então tem um lado bom em correr atrás daquilo que a gente quer. E a impaciência? A impaciência nasce da necessidade do controle. Quero que seja do jeito que eu determino. Eu quero dizer quando é que as coisas vão acontecer na minha vida, como, de que jeito. Controle. Ego. Tem a ver com o medo do futuro. O controle é isso, né, gente? Eu quero que seja como eu imagino. Olha, vou falar nessas fábulas, né? Nesses contos, nessas histórias. Quem tem contato com criança, já percebeu que a criança ela gosta de ouvir a mesma história. Pronto, vou contar essa história da lebre e da tartaruga. Uma criança, sei lá, de 5 anos. No outro dia ele diz: conta de novo aquela história da lebre e da tartaruga. Lê de novo essa historinha para mim, porque nós gostamos dessa segurança de saber como é que a história termina. Por isso que a gente gosta de ficar na mesma história e repetir as histórias. Se for uma história boa, ainda tá bom, né? Trazendo para o nossa questão adulta. A gente gosta de repetir histórias. Se for uma história positiva, maravilha. Mas se for uma história negativa e a gente ficar às voltas com ela, só porque a gente sabe o final, mesmo que o final não seja bom, mas o nosso cérebro gosta do que é conhecido. Por isso que é mais fácil ficar com uma pessoa que você não curte muito, mas você já sabe como funciona, do que terminar uma relação e ir para uma nova. Mesmo que essa nova possa ser melhor. Mas o nosso cérebro não entende isso. Ele quer ficar na mesma história. Ainda me vejo querendo controlar. Pois vai entendendo por quê? Porque tu queres a mesma história, conhecida e que não tem ameaça alguma. Imagina, eu vou contar uma história nova. Quem já conhecia a história da lebre e da tartaruga, ouviu ela aqui tranquilamente. Quem nunca viu ficou meio atento, meio alerta de, eita, como assim? Elas vão disputar uma corrida. Que surpreendente, como assim? A tartaruga ganhou no fim. Era para a coelha ganhar rápido, né? Nosso cérebro não gosta disso, de ser surpreendido, porque ele vê isso como uma ameaça. Então, a gente vai entendendo esse funcionamento de como funciona aí o cérebro, a mente, o nosso jeitinho humano de ser, e vai trabalhando nisso. Toda vez que notar que está indo para o controle, lembrar disso. Ah, eu estou com medo da novidade. Estou querendo que as coisas sejam as mesmas. Estou preocupada que possa não sair como eu planejei. Mas eu preciso soltar isso. Preciso largar. Quem determina o que vai acontecer na minha vida é Deus, não sou eu. Não tenho o que controlar, não. A gente não controla nem o tempo que a gente vai viver aqui, imagina o resto. Então,
Também tem a ver com essa desconexão do presente, né? Se eu estou lá no futuro, preocupada com o que pode acontecer, eu não estou aqui e agora. Quando a gente se coloca no aqui e agora, somente esse momento presente, a gente aqui, nesse instante, não tem ego, não tem medo, não tem impaciência, não tem nada fora da consciência, da essência divina que habita em cada um de nós. A gente só acessa essa essência no presente, nesse instante. Nesse instante, perceba, não existe preocupação alguma, não existe impaciência sobre nada, tá tudo perfeito. Então, quanto mais a gente consegue se colocar no presente, mais paciência, mais virtudes a gente vai desenvolver. Só é possível ser paciente aqui e agora. Não é possível ser paciente no passado ou no futuro. E quando a gente quer desenvolver essa paciência, a gente pode ir lá, Senhor, por favor, me ajuda a ser paciente. Ele vai começar a mandar as situações para que a gente desenvolva essa paciência. Então, por isso que eu digo muito, cuidado com o que você pede. Imagina que hoje você comece, Senhor, quero ser uma pessoa paciente. Ele vai mandar, o universo vai criar aí todas as tretas, porque você pediu por um treinamento. Quando você pede para desenvolver uma habilidade, uma virtude, você tem um treinamento para conseguir aquilo. Aí vão começar a vir situações uma atrás da outra. Aí você chateado, né? Como assim? O mundo está desmoronando em mim. Você pediu. Hoje eu estava falando com uma paciente e ela, eu quero fechar ciclos, eu, cuidado com o que pede. Lá na frente, quando os ciclos começarem a se fechar e tu achar ruim, eu vou dizer, lembra que você pediu por isso? Então, pense bem, se você quer mesmo desenvolver a paciência, saiba que vão acontecer situações para que você aprenda a desenvolver. A gente desenvolve a paciência acontecendo situações difíceis. E diante delas, a gente olhar e dizer: momento para ser paciente. O meu teste de paciência chegou. Vou passar por ele com toda a elegância. Captar a mensagem que chega. Perceber. Estar atento. Estar atento a isso. Aconteceu uma situação, por exemplo, simples. Tenho que esperar. No caixa do supermercado, aquela fila. Tenho que esperar. Momento para trabalhar minha paciência na espera. O que é que a maioria faz? Fica reclamando. Outro dia eu fui acompanhar minha mãe no médico e foi uma espera de 4 horas. 4 horas de espera. O que é que eu fiz? Eu já tenho a estratégia da espera. Levei o meu livrinho maravilhoso. 4 horas de estudo para mim. Enquanto eu via as pessoas ficarem impacientes, reclamarem, se chatearem, eu estava lá. Eu não pedi para desenvolver a paciência de esperar. Pronto, então eu vou fazer isso agora, minha oportunidade. A pessoa pede paciência e recebe provações e não entende. Exatamente. Ela acha que a paciência vai vir como, gente? Caindo um balão do céu, como a mágica é. Pensamento mágico, vou pedir paciência e de repente vou me transformar numa pessoa paciente sem ter que passar por nada. Não existe isso. As provações vêm. Tudo que você quer desenvolver virão provações para você conseguir. Então, esse entendimento muda tudo. Vou pedir para ser capaz. Adivinha o que é que vai acontecer? E aí é interessante isso, quando me acontece, eu lembro logo, opa, meu pedido, né? Eu sei que eu pedi por isso, beleza. Tá certo, ok, já sei como é que eu tenho que me comportar aqui. Eu sempre ando com livro também, para ler enquanto espero. Isso.
É bom, né? Faz o tempo passar. Mas no dia que o livro não estiver lá, você também desenvolver outra estratégia. Não ficar dependente só dessa, né? Que às vezes pode ser que a gente esqueça o livro. E tem outras coisas que a gente possa fazer. Conversar com alguém, pensar sobre a vida, meditar, poder imaginar coisas boas, aproveitar o tempo para pensar naquela viagem maravilhosa dos teus sonhos que tu quer fazer, sabe? Aproveitar o momento da melhor forma possível, né? São 4 horas. Não sabia quanto tempo ia demorar, mas podia ter sido rápido. Mas o que importa é o seu sentimento diante daquilo. Porque ficar chateada na espera, reclamando, aperreado, só vai causar um mal-estar a todo mundo que está ao redor, em você e nos outros. Não vai ajudar nada, não vai acelerar o processo, pelo contrário, quanto mais a gente se aperreia, mais parece que o tempo ele diminui. Tinha uma mulher perto de mim que ela ficava falando a hora, todo momento. Já é tal hora, já é tal hora, já é tal hora, tipo de 5 em 5 minutos. Aí eu disse a ela, quanto mais você ficar olhando para a hora, mais ela vai demorar para passar. Ela estava reclamando disso, né? De, meu Deus, o tempo não passa. Quanto mais a gente bota foco nisso, mais isso multiplica. Então, onde você quer levar o seu foco, se é mesmo para a paciência, você vai conseguir desenvolver isso em qualquer coisa que tiver na tua vida. E ela é extremamente importante para quem quer construir a sua riqueza. Pensa aí, você faz um investimento, aí você coloca lá um mês. Aí você vê, rendeu alguns centavos no outro mês. Aí você coloca mais dinheiro. Aí no outro mês rendeu mais alguns centavos. Centavos. Dá um desânimo, né? Se você não pensar a longo prazo, você vai dizer, oxe, não vale a pena isso não. Conheço muita gente que começa a investir e deixa porque tem pressa. Não entende que aquilo ali são sementes que estão sendo plantadas e que elas vão germinar, mas que leva tempo. Então, ter essa compreensão do que é a paciência, afinal. Onde na sua vida você sente mais pressa ou impaciência hoje? Eu acho que eu já mostrei isso, não? A impaciência não está no tempo, está na ansiedade de controlar. Acho que eu voltei, foi. Enfim, lembre aí se eu já trouxe isso aqui. A impaciência não está no tempo, está na ansiedade de controlar. Isso, quando a gente falou do controle, não foi? Eu acho que eu dupliquei aqui. Mas tudo bem. Paciência com o meu erro faz parte. Quem tem pressa reage. Todo mundo que está aí apressado, baixa inteligência emocional, está sempre na reatividade do que acontece. Reações diante do que acontece. Reações negativas. Quem tem paciência aprende que pode escolher. Tá, eu tenho que esperar agora. O que que eu escolho fazer com esse tempo de espera? Não fico reagindo a ele. Eu aprendo o que é que eu posso fazer diante dele. Então você entende que tudo ocorre através dos processos. Eu dei o exemplo lá, né, no Instagram, de a terapia, o videozinho que eu gravei falando disso, da paciência. A terapia é um processo que demora. Quer ver? Pensa, primeiro você vai encontrar uma pessoa que você nunca viu na vida e começar a abrir seu coração para ela. Não é rápido que isso vai acontecer. Dá vergonha, a pessoa não quer se despir inteiramente, que eu digo, terapia até ficar nu, tirar tudo. Não dá pra gente fazer isso numa primeira vez, porque não é se despir da roupa, não. Se despir da roupa é fácil, para algumas pessoas mais, para outras menos, mas é muito fácil se despir da alma. Aí é outra história. São camadas.
Então você vai encontrando o terapeuta, se sentindo seguro, entendendo que não tem julgamento, sabendo que de vez em quando vão ter umas broncas se você pisa na bola, porque ninguém está ali para passar a mão na cabeça, está ali para dizer as verdades. Com todo amor, mas o amor ele é firme, né? Ele não deixa a gente fazer o que quer e se destruir, não. Então, você vai viver nesse processo de se conhecer, de perceber suas sombras, de ir se acostumando com elas, saber que elas fazem parte. Até que chega um ponto que você aprende como é que ilumina essas sombras aos poucos. Isso não acontece em um ano, é muito mais. Como muitos de vocês já entenderam, a terapia é para sempre. Ela é para a vida toda. O autoconhecimento, ele não acaba. Ele nunca termina. Você pode encerrar um processo terapêutico, mas você precisa viver em terapia. Você pode não ter um terapeuta até momentaneamente, pode aprender a ser seu próprio terapeuta também. Mas você tem que encarar a vida como essa grande terapia de aprendizado constante. Se você não compreender isso, você não vai poder se desenvolver. Ou seja, fazer exatamente o que a gente veio fazer aqui, se desenvolver. Quem está se recusando a se desenvolver vai sofrer muito mais. Porque a ideia é essa, olha, vamos nos desenvolver. Vocês vão por bem ou por mal? Vocês vão pelo amor e pela escolha ou vocês vão pelo sofrimento? Pronto, a nossa escolha é só essa. É melhor ir pelo amor, com certeza. Então, é essa compreensão, você já entendeu que tudo você vai viver é um processo? Que quando você desenvolve uma profissão, não é de uma hora para outra que você vai aprender? Outro dia eu fiz uma palestra e a pessoa chegou para mim e disse, Geisiane, nossa, que legal, que massa. Aí eu olhei para a pessoa, tão natural assim, e eu só disse, são 20 anos de estudo para fazer isso. Depois eu fiquei pensando, vixe, será que essa frase foi muito pretensiosa? Sabe, eu não quis me engrandecer de dizer, olha como eu estudo. Não, foi natural assim de dizer, olha, tipo, isso aqui que eu apresentei foi um compilado de 20 anos de estudo. Por isso que foi tão interessante. Porque eu trouxe ensinamentos de muitos lugares. Então, não é uma coisa que vai acontecer, tipo, terminei a faculdade e vou conseguir fazer uma palestra daquela. Não dá. A não ser que eu seja uma gênia superdotada, me lembre dos ensinamentos, da sabedoria de outras vidas, aí eu estou em outro nível de consciência, né? Mas não é o caso, então a gente vai fazendo o que pode. Mas compreendendo esse processo de quero ser uma grande terapeuta, processo. Quero ser uma grande professora, processo. Quero ser rica, processo. Quero desenvolver o amor, processo. A gente falou aí, né, das medicinas da floresta. Eu pensei que eu ia lá tomar o chá uma noite. Depois eu descobri, aqui também tem processo. Então, uma noite virou um ano de processo de autoconhecimento, de mergulho na espiritualidade, de profundidade, de saber que tem muito mais. Depois, o caminho para mim terminou e entrou em outro, né? Mas podia estar no processo até hoje. Mas essa compreensão, então, tudo que viemos viver aqui tem processo. Vocês aceitam essa verdade dos processos ou ainda estão brigando com isso? Mergulho profundo. É, que não dá para fazer em um momento e acabou. São camadas. Um dia a gente acessa uma coisa, outro dia a gente acessa outra. Até hoje eu ainda estou acessando, na verdade é isso. Tem coisas que aconteceram que hoje me vem aquela lembrança assim, ai meu Deus, era isso, que no momento lá eu não entendi, mas que agora faz sentido. Então o processo ele continua. Então essa compreensão, você já aceitou os processos na sua vida ou você está querendo pular as etapas? Tem uma escada para subir. Eu quero chegar no topo da escada, mas não quero passar pelos degraus até lá.
Não aceito viver os processos. Eu quero o topo sem processo. Não vai chegar nunca, né? Que ninguém voa. Sei que seu processo seja desenvolver asas. Se for, aí você pode chegar lá no topo, mas também foi o processo de desenvolver asas para voar, né? Então não deixa de ser um processo. Tudo é uma escada, tudo é uma subida. E dependendo de como você esteja negando o processo, você está na descida. Pronto. A ideia é essa. Tem uma escada aqui, né? Você pode subir. Quando você aceita o processo, paga o preço das coisas, se desenvolve, vai em busca, você está subindo a escada. Quando você diz, não aceito, é o mundo que está errado, isso está demorando demais. Não quero que seja assim, pois saiba que essa atitude está fazendo você descer a escada. Ela vai ficando mais longe, mais distante de acontecer. Eu demorei tanto para entender isso. Respeito todos e acolho. Tô nessa de pagar. É muito doloroso, porém gratificante. Concordo com todas as palavras. Todos nós estamos nessa de pagar, viu? Não é só você, não. Não é só você. Quando tem algum emaranhado na minha vida, eu já lembro. Eita, sei que fui eu que construí essa teia todinha aqui. Que a pessoa tá difícil até de encontrar a ponta da, né, para puxar, para ver se sai do emaranhado, aquele novelo assim, ninhado. E eu olho para aquilo e digo, mas gratidão, porque eu sei que isso daqui tem jeito. E se isso aqui está na minha frente agora, é porque é o meu momento de resolver, de pagar, de quitar e de agradecer. Porque no fundo é para a gente aprender. É só isso. Já estou acostumado, nem dói mais. Já acostumou, nem dói mais, né? Já tá de boa. Quando chega a conta, a gente diz, tá bom, bota aí. Não divide no crédito, não. Vamos pagar logo no débito, para não ficar arrastando isso para frente. Vamos logo pagar o que a gente deve, que é o melhor que a gente faz, porque isso vai fazendo com que a gente vá realmente acreditando as situações na nossa vida e não ficando em dívidas. É muitas dívidas, de muitas coisas que a gente já viveu. Para adquirir riqueza financeira, o que que a gente precisa? Aprender a esperar antes de fazer uma compra. Básico do básico. Quero comprar um colchão novo, uma mala, qualquer coisa, uma bota. O que é que eu vou fazer? Juntar o dinheiro, procurar o melhor lugar, ver quanto é, esperar pela promoção, esperar, adiar o prazer. Não tem impulso. Ai, vi na loja, acabei de ver, quero, vou comprar. Nunca você vai ser rico com essa atitude. Os ricos não fazem isso. Eles pensam muito bem para onde vai o dinheiro deles. Eles não se desfazem do dinheiro em promoções, porque tem o nome promoção. Então, esperar para comprar, planejar sem pressa nenhuma. Quero ir para uma viagem lá na Argentina. Vou planejar, vou pesquisar as passagens, a data, os hotéis, com calma. Ano que vem, nesta data, quando eu tiver tudo organizado, o dinheiro junto, aí sim eu vou. Não é, ai caramba, minhas férias são mês que vem, quero ir para a Argentina, vou passar tudo no crédito, no cartão e depois eu pago. Mentalidade de pobreza. Então, planejar sem pressa. Tudo que for fazer, planejar. Observar antes de agir. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Com calma, com paciência. Respirar antes de decidir. Deu o impulso. Lembra? Calma, respira
Vamos ver se realmente isso aqui vai me fazer bem. Estamos falando de dinheiro, mas serve para tudo. Analisar o que é mais vantajoso. Não dá para fazer essas coisas se você tem pressa de ter o objeto, de realizar rápido, de querer logo. Analisar o melhor custo-benefício, exatamente, perfeito. Porque muitas vezes eu quero uma coisa que não está valendo a pena e não vale aquele preço que ela tem. Então eu tenho que analisar isso. Qual é a vantagem? Qual é o custo? Qual é o benefício que eu vou ter aqui? Analisar isso. E o que eu gosto muito e trabalho muito com os pacientes, quando eu peço, por exemplo, pague a sessão antes de fazer a terapia. Não é só porque eu quero que isso seja assim, isso também é educação financeira, do entendimento de primeiro eu pago, depois eu usufruo. Na nossa educação financeira, o que é que a gente aprendeu? Primeiro você pega o que você quer e depois você paga. Você viaja, depois você paga a viagem. Você tem a roupa, depois você paga a roupa. Você compra o carro, depois você paga o carro. A gente aprendeu assim. Então, primeiro eu usufruo, depois eu pago. E claro, depois do carro, da roupa e do não sei o quê, eu vou querer outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. É isso que vai virando a bola de neve. O problema de pagar depois é isso. É que hoje eu quero, sei lá, beleza, né? Eu quero ir no cabeleireira. Pronto, vou lá, gasto R$ 300. Bato no meu cartão. Só que amanhã eu quero fazer as unhas. Aí já tô devendo 300. E aí, sei lá quanto é para fazer as unhas, 50. Não sei, depende. Vou lá e não tenho dinheiro, mas eu quero hoje. Vou lá, faço as unhas, boto no cartão. Ou pendura aí, amiga, depois eu pago. Aí depois eu quero, sei lá, outra coisa. E quando vê, a situação já está uma bagunça. Então, o que é que a gente precisa? Se reeducar para entender. Primeiro, eu junto o dinheiro do que eu quero comprar. Depois é que eu compro. Quando eu tiver o dinheiro. É essa a grande questão. Aprender a não usufruir antes, mas depois. Isso serve para os relacionamentos também, né? Quando alguém chega para mim e diz: O que é que eu faço para me relacionar sério? Aí eu digo: A intimidade sexual é a última das coisas. Bota ela lá no fim da fila. Ela não pode ser a primeira. Adia o prazer. Primeiro vai conhecer a pessoa, perguntar do que ela gosta, ver se vocês têm compatibilidade. Saber se a religião, a espiritualidade, a política, os gostos são parecidos. Então, a última coisa é que é o prazer. Primeiro a gente paga, depois é que a gente vê se vale a pena e usufrui. É isso. No balé eu faço isso também. Primeiro paga o mês da aula. Isso. E então a gente vai aprendendo a fazer tudo isso em tudo na nossa vida. Em tudo. Tinha uma coisa que eu sempre dizia assim, antes, quando eu não conseguia fazer isso ainda, e eu, sei lá, comprava uma mala. Ai, vi uma mala, quero uma mala, vou viajar, quero uma mala. Ficava na minha cabeça, porque eu já estava estudando sobre educação financeira, quando a mala estava lá e eu olhava para a mala, eu pensava, eita, essa mala não é minha. Eu ainda não terminei de pagar ela. E me dava essa sensação ruim de, poxa vida, eu estou usando uma coisa que não é meu. Então eu gosto muito dessa ideia de que assim, uma das etapas que a gente vive é aprender a comprar à vista. Mas depois a gente também ultrapassa isso quando a gente entende que tem outras vantagens a mais. Mas para quem nunca compra à vista, precisa chegar nesse ponto de aprender isso, de ter a coisa numa troca ao mesmo tempo. Eu dou e recebo na mesma hora. Eu não recebo e fico dando a longo prazo, não. Então, depois que a gente chega nessa etapa de, agora eu posso comprar do jeito que eu quiser, porque eu já passei dessa etapa de tudo tem que ser à vista, para eu aprender sobre isso. Mas depois que aprende, pode viver de outro jeito. Vê que são processos, né? E a gente precisa obedecer. Como eu disse, eu gosto da ideia da gente estudar sobre investimento, mas é quando todo mundo aprender a poupar.
Não dá para estudar investimento quando você não criou nem a sua reserva financeira. Então, é esse entendimento. Tem dívida? Então a primeira coisa é pagar a dívida. Pagou a dívida? Ah, beleza. Agora aprenda a não ter mais dívida. Depois disso, aprende a poupar. Aí depois que aprende a poupar, aprende como é que investe. Pronto, o processo é esse, a escadinha é essa. Vai vendo aí onde é que você está nessa escadinha. Ah, já estou investindo, já estou fazendo. Então eu tenho que estudar mais sobre investimento, porque é um universo que nunca para. Que outras maneiras eu posso investir? Como mais eu posso multiplicar o meu dinheiro? O que eu tenho que fazer além? E por aí vai. A vida não se atrasa. Ela está sempre no tempo certo, no tempo de Deus. Ela amadurece no tempo certo. E a paciência é o que permite que você floresça, sem se arrancar antes da hora. Imagina você uma fruta aí, uma árvore. Imagina se a gente tira essa fruta quando ela ainda está verde. Não vai ser bom, não vai ser saborosa, não é bom para comer, não tem os nutrientes amadurecidos. Então, não serve. É preciso esperar o tempo certo. Se passar demais do tempo, também não vai ser legal, porque ela vai apodrecer, estragar. Então, ter paciência é saber o tempo certo das coisas. Adiar o prazer para o momento certo. Também eu não posso adiar demais esse prazer, porque aí chega uma hora que ele perde a graça. Então, eu time exato. Se eu só adio, não sei o time, eu também me perco. Eu adoro essa passagem bíblica. Para mim é um dos grandes mantras na minha vida. Quando eu estou com pressa de alguma coisa, eu me lembro disso. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não se preocupe. O que você tiver que viver aqui, você vai viver mais cedo ou mais tarde. Disso aí, tenho certeza. Que você veio cumprir aqui, você vai cumprir no tempo certo. Esse mais cedo ou mais tarde é o nosso ego, né? Que quer determinar o que é cedo, o que é tarde, o que é o tempo. Mas para a consciência isso nem existe. Ela não está preocupada com o tempo. Ela sabe que o que vai acontecer, o que é preciso passar, a gente não vai poder impedir. Então, ficar tranquilo sobre isso. Agora eu quero saber o que mais vocês querem falar sobre essa paciência. Que é que vocês estão levando daqui hoje? O que é que vocês estão pensando? O que é que toda a nossa conversa, a história da lebre e da tartaruga deixou aí na tua mente? Sobre como conduzir a tua vida agora com mais paciência, em que área você vai ter mais paciência? Se veio aí um insight de, eita, então entendi que é isso aqui que eu preciso desenvolver mais. Que é essa calma, essa tranquilidade, essa serenidade, que são todos sinônimos de paciência. Quero agradecer esse momento com vocês, é sempre muito interessante para mim estar aqui trazendo essas ideias e ouvindo de vocês, porque eu aprendo demais com a nossa interação. Eu gosto muito disso. Então, para a gente encerrar, é a vez de vocês. Que mais você sabe sobre paciência que pode nos contar? Preciso ser mais paciente no trabalho e em casa. Percebo que a aceitação também pode me melhorar nessa caminhada. Sim, muitas vezes, quando eu estava pensando na paciência, dentro das frequências da tabela das emoções, eu fiquei pensando, onde está a paciência? Eu creio que está na aceitação.
A paciência, eu aceito que as coisas estão acontecendo agora como devem ser, que o que aconteceu era como deveria ser e o que vai acontecer também. Então, paciência é frequência de aceitação. Confiar, sentir que preciso confiar no processo. Isso. Deus sabe exatamente o que é que você precisa. Por isso que não precisa nem pedir. Na oração a gente só agradece, porque Deus já sabe o que é que você precisa. Não precisa estar pedindo, não. Se você confia no processo, você diz: Deus, o Senhor sabe o que eu quero. Pode não ser o que o Senhor quer. Então, que seja feita a vossa vontade e que eu possa aceitar essa vossa vontade, que é muito melhor que a minha. Porque ele sabe tudo, eu só sei um pedacinho da coisa. Então, essa entrega, esse confiar, eu acho que a pessoa paciente, ela está muito tranquila mesmo com o processo, com a entrega, com a aceitação, com o que vier, vai ser perfeito. Já é perfeito agora. E não é utopia falar assim, é realmente uma forma de viver, de quem tem essa sabedoria de confiar, aceitar e entregar, soltar. Então, toda vez que vier essa coisa aí de, ai, preciso controlar, aí tu lembra, vou trocar o controle pelo soltar. Ah, preciso soltar. Senhor, que seja feita a vossa vontade. Esse é o soltar. Eu gosto de rezar isso, né? Que seja feita a vossa vontade em todos os lugares. Na terra, no céu, em qualquer lugar. Dentro de mim, na minha mente. Ver que tudo que a gente conversa tem a ver com essa questão espiritual. Tudo a gente pode fazer um link sobre isso. Aprendi desde criança que com paciência vencemos tudo. É verdade. Porque como é que um paciente ele nunca perde? Uma pessoa mesmo plena de paciência, ela nunca perde em nada. Tudo que acontece, ela está aprendendo sobre aquilo, sendo mais paciente em relação àquilo. Então ela vence tudo. Isso é verdade. Uma pessoa paciente, ela não quer vencer uma briga, por exemplo, né? Mas ela acaba vencendo porque não dá para ganhar de uma pessoa extremamente paciente. A paciência vence qualquer coisa. Vence pelo cansaço. Então vale muito a pena a gente desenvolver isso cada vez mais. Gratidão. Fiquem todos na paz. Quinta-feira que vem tem mais. E se você quiser que eu traga um tema especial, pode mandar uma sugestão, tá bom? Durmam bem, que seja uma noite de extrema paciência para todos. E nos vemos em breve. Tchauzinho, alquimistas.